Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um trabalho maravilhoso divino. Na verdade já foi iniciado, né? Esse é o outro trabalho que estamos iniciando, que é o trabalho das palestras, vibrações dos passes, né? Mas a turma toda já está aí desde as 2 horas, algumas pessoas aí desde as 9 horas da manhã, né? Trabalhando, cada um no seu horário específico, né? Mas vamos então, louvando a Deus e Jesus por esta oportunidade, receber com bastante carinho esses Espíritos grandiosos que nos trazem a oportunidade de servirmos e aprendermos. E como é gostoso, né, gente, a gente aprender. Porque a gente aprende, a gente se renova, a gente se ajuda, a gente ajuda os nossos irmãos, nós somos ajudados porque quem dá, recebe. Então é uma permuta maravilhosa e divina. O bem sempre é uma permuta, né, Marcelo? O bem sempre é uma permuta. Então vamos fazer sempre o bem, para estarmos recebendo sempre este bem em dobro para nós. Hoje, quem vai nos fazer a palestra já nos fez, né? Eu falo para ele que o Bruno é meu amigo de hambúrguer. Depois que eu comi hambúrguer com ele, não esqueci mais dele, é brincadeira, gente. Mas o Bruno já veio fazer a palestra com a gente aqui e hoje ele vai estar, voltou hoje para estar fazendo de novo. A palestra de hoje, o título dele é Bruno Ortega, é o nome dele. O título é De Lágrimas à Vitória, tá bom? Depois no final, gente, vai ter os livrinhos dele, os livros que ele escreveu, vai estar lá embaixo. Deixei para o pessoal da biblioteca para eles estarem organizando, dar uma olhada sobre isso. Estarem organizando direitinho lá embaixo e deixar bonitinho para a gente ver. Aí ele vai ver essa questão do quanto que é, quanto que não é, e fica com o palestrante da casa, tá? É nós e Deus, não, fica à vontade ali, vai usar o rap, né? Pode ficar à vontade, então pode ser bom. Alô, som tá bom? Boa tarde a todos. Vou usar o microfone, o Marcelo, né? Não tenho a voz potente como o Marcelo ou como o Rafa, então vou utilizar o microfone um pouquinho aí. Bom, eu sou Bruno André Silva Ortega. Eu escrevi o livro Transformando Lágrimas em Vitória, decorrência de um suicídio de um amigo meu. 3 anos atrás, o amigo que trabalhava comigo, ele acabou se suicidando. Então isso mexe muito com as pessoas que estão próximas, né? Quando ele se suicidou, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na nossa mente é negar que foi um suicídio. Então, não pode. A pessoa que você conhece, que está sempre em contato com você, dia a dia, que toma um café, que almoça de vez em quando com você. Não poderia ter sido um suicídio. Primeiro, vem na nossa cabeça negar que uma pessoa que está do nosso lado tenha cometido um ato dessa magnitude de loucura. O segundo momento, depois você vai querer saber o que acontece ali. O que aconteceu, como se deu as causas, né, da morte do Fabião. Fábio Mano, o nome dele. E aí as evidências falam por si só, né? Caiu do quarto andar de um prédio, de madrugada. Foi um acidente doméstico, não foi uma morte natural, não foi algo que a gente espera do próximo, né? Um terceiro momento vem na nossa mente, esse segundo momento que a gente fala foi um suicídio, começa julgamento, né? O que levou ele a praticar tal ato? O que leva as pessoas a tirarem sua própria vida? Então nesse momento comecei a estudar, a ler coisas sobre suicídios, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre crises emocionais, existenciais, enfim. Os textos me levaram a psicólogos e eu acabei textos religiosos e acabei montando, selecionando alguns textos, as melhores coisas que eu tinha lido e reunindo sinteticamente nesse livro. Porque começou a surgir aí a necessidade de ajudar outras pessoas. Quando você se aprofunda num determinado assunto, suicídio, depressão, você vê que milhares de pessoas
estão sofrendo da mesma forma. Né? Como, deixa eu tomar água, que é como é emocional, a gente acaba envolvendo o nosso lado emocional, acaba secando a nossa boca aqui. Então, milhares de pessoas também estão com milhões de problemas, e a pessoa que cometeu suicídio, ela não conseguiu enfrentar, ela não conseguiu falar para ninguém do seu problema, escondeu aquele problema em si, não conseguiu passar para o outro que está ao lado, ou para a família, ou para amigos, para colegas, e ficou segurando o problema, até que ela entendeu erroneamente que aquele fato não teria solução de nenhuma forma. Ela tomou a pior decisão da vida. Quando a gente está com um problema, diante de um problema gigante na nossa frente, a gente tem duas situações. Ou o problema a gente consegue resolver, então não adianta se preocupar com ele. Ou aqueles problemas que saem da nossa alçada, a gente sai do nosso poder de resolver. Então a gente tem que buscar o caminho da fé, buscar a ajuda de outras pessoas e começar a sair do problema, dar alguns passos atrás para visualizar todo o problema e olhar passo a passo o que você vai fazer para tentar resolver ou amenizá-lo. Tenho certeza que o Fabião ele tomou uma decisão ali por impulso, e quando você está sofrendo, está no seu estado emocional ruim, quando você acha que você é incapaz de resolver qualquer coisa, que é impossível para você, que sua vida não está legal, esses sentimentos ruins te levam para baixo. E ao te levar para baixo, a gente acaba entrando em contato com a parte espiritual, não com vibrações boas, mas com vibrações ruins, e aí desencadeiam várias sensações ruins. Então a gente acaba desencadeando mais tristezas, mais infelicidades, mais insucessos. Né? Deve ter acontecido com o Fábio. O motivo do suicídio a gente nunca vai saber, porque a nossa mente é incapaz de ir à mente de outra pessoa. Mas aí então surgiu na minha vida um motivo. Se eu perdi um amigo e tem outras pessoas sofrendo, por que não levar uma palavra, né, uma ajuda? E aí acabei escrevendo, tinha acabado de escrever um material do livro, né, que eu estava falando agora. Do livro surgiu a necessidade de fazer palestras, e é por isso que hoje estou aqui. Então, o motivo disso aqui foi sim o suicídio do Fábio, que brotou essa semente, que a semente seja boa, não só no nome dele, assim, o nome das pessoas que partiram por uma decisão errada, mas que brote uma boa semente daqui para frente, né? Bom, a gente teve um probleminha aqui com o passador de slides manual aqui, mas eu vou passar o slide um a um para a gente ir acompanhando a palestra. Não, gostaria? Opa! Vou passar na frente da câmera, dá licença. Tem alguns slides, ele quer sentar na cadeira aqui? Sim. Vou pegar essa licença. Vamos improvisar então. Então, assim, todo poder, assim, poder nasce da diversidade, entendeu? E a gente não aprende isso aí. Todos nós queremos uma vida plena, próspera, mas a diversidade, o problema que entra na sua vida, dentro dele tem em si toda a resposta que você precisa. Dentro da sua diversidade está o problema, está a solução. Dentro do momento terrível que possa estar acontecendo na vida de cada um aqui, ou um problema que ainda não está solucionado, dentro desse problema está a solução. A gente não consegue, quando a gente está enfrentando problema, a gente às vezes não consegue visualizar uma saída, mas não significa que não tem. Então, assim, grave essa mente que, grave na mente que o poder vem, né, a capacidade vem na adversidade.
Aqui a J.K. Rowling, é a autora do Harry Potter, e ela fala assim: a diversidade desperta em si a capacidade que, em circunstâncias favoráveis, teria ficado adormecidas. Hoje você olha a vida de J.K. Rowling, é uma das maiores milionárias britânicas devido ao sucesso, ao grande sucesso do Harry Potter. Mas ela escreveu o livro justamente no momento ruim, justamente no momento que ela havia sido abandonada, traída, humilhada, havia apanhado do marido, estava recebendo benefício para aqueles que não têm, ela recebeu uma bolsa como se fosse o auxílio família. Imagine só hoje, uma mulher cheia de sucesso, de dinheiro, recebendo um auxílio Bolsa Família lá da Inglaterra. E o grande talento estava ali, em escrever livros, né? Ela foi rejeitada por 12 livrarias falando que o livro não dava dinheiro, principalmente livro infantil não venderia. E Harry Potter foi um dos maiores vendedores de livros e bilheterias do mundo até hoje. Então, o sucesso, né, a semente que traz o problema, também traz a solução. Dentro da semente, dentro do seu problema, você encontra a solução. Aqui é uma palavra chinesa que significa crise, né? Ela tem dois desenhos. Esse aqui é um, esse aqui é outro. A crise em chinês, o primeiro desenho significa cuidado. No momento de crise, então você precisa ter paciência para resolver, perseverança e fé. Acreditar que tudo vai mudar. Mas a segunda palavra, que é mais interessante na linguagem chinesa, é que ela significa oportunidade. Então, dentro da palavra crise, chinês, você tem o primeiro desenho fala cuidado, mas o segundo fala para você, é a oportunidade da sua vida. Então, assim, o pior momento seu também é a grande oportunidade da sua vida. O cara que fracassa, no fracasso traz em si a semente da prosperidade dele. Que é a hora onde que ele olha e vê, ele pode ver os fatos que ele está errando na vida. E se ele corrigir esses fatos, todas as decisões erradas que ele teve na vida, ele vai conseguir sair do fracasso e ao sucesso. Isso não estou falando em dinheiro, não estou falando em termos financeiros, mas qualquer nível, seja nível familiar, relacionamentos, seja a relação com amigos, com a sua família, com colegas de trabalho. Então, é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Tem 3 slides que eu copiei da palestra passada, para quem não estava aqui, a Sandra não estava, infelizmente a Sandra não estava, né? Eu falo muito de consciente, o consciente nada mais é do que a forma pelo qual nós pensamos, imaginamos e tomamos decisões. Tá? Mas o grande poder, assim, o grande fato na nossa vida está no inconsciente. É uma mentalidade. Então aqui hoje nós estamos aqui pensando, ou talvez eu raciocinando para falar palavras, trazendo informações por tudo aquilo que eu estudei. Vocês estão prestando atenção, olhando, pensando, falando, ele está falando coisa legal, não está falando, isso se aplica na minha vida, isso não. Isso aí é a forma racional. Já o inconsciente trabalhando 24 horas por dia, todo instante. Nossa respiração, circulação do sangue, funcionamento dos nossos órgãos, tudo inconsciente, crescimento do cabelo, fio cabelo, crescimento das unhas, a forma pela qual nós decidimos também está muitas vezes no inconsciente. Então o consciente, ele significa 5%, apenas 5% do que nós somos. É lá que estão objetivos, razões, decisões, poder de análise está no consciente. É aqui que a nossa sociedade sempre trabalhou. Desde quando nós entramos na escola, nós trabalhamos o consciente, forma de pensar, forma de estudar, como que eu ajo, como que eu sinto. Agora,
E quais são os resultados acabam vindo dessa parte dos nossos objetivos. O inconsciente é onde estão nossos medos, traumas, fobias, nossos desejos, nossas impulsividades, compulsões, nossos hábitos, nossas emoções. Tudo aqui foi gravado aqui embaixo. A depressão, por exemplo, não está aqui em cima, não é nível de pensamento, está no nível inconsciente. Porque um fato muito ruim, ou alguns fatos muito ruins gravaram no seu subconsciente. Sequestro relâmpago, onde está? Está aqui, está no inconsciente, abaixo da forma da qual você pensa. O síndrome do pânico, está aqui embaixo. Então, quando você toma um remédio, hoje em dia, para relaxar, como se fosse uma depressão, você está tomando remédio, mas o remédio não resolve o problema, não resolve aquele fato. A síndrome do pânico foi um fato. O cara armado entrou, me pegou, sequestrou, enfim, gravou aquela emoção forte no seu subconsciente. Para tirar aquilo lá, são hábitos. Você precisa mudar seus hábitos, precisa voltar a querer sair, né? E se forçar a sair, porque a síndrome do pânico vai fazer você ficar dentro de casa, não querer sair mais, não querer mais ter contato com as pessoas ao seu redor por conta de medo. Depressão é a mesma coisa, né? Depressão vem aqui embaixo, então se o indivíduo se isola, por quê? Porque ele não quer mais ter contato com ninguém. Está tendo tanto problema na vida dele que ele tem medo, ele tem insegurança, vergonha, é o que ocorre. Então assim, nós temos as duas mentes, foi? Aí tem então a gente precisa trabalhar com essas duas mentes. Nós temos a mente consciente, que é a mente racional, e o inconsciente, que dirige a maior parte da nossa vida, né? Então aqui hoje, para mudar um pouquinho da palestra passada, eu trouxe uma frase de Jesus, uma parábola de Jesus, em João 4,35, que ele fala assim: não dizei a vós, ainda há 4 meses até a colheita. Porque ele está falando assim, ainda existe 4 meses para a colheita. Jesus fala: eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão prontos para a colheita. Então, Cristo que ele fala aqui, seu campo já está pronto para a colheita. Imagine o que ele quis dizer lá. Vamos voltar a 2000 anos atrás. Está o Cristo, Jesus, e mais uma pessoa, falando de Jesus, e eles olham um campo. Aquele campo estava limpo ou estava cheio? Estava limpo. Não estava pronto ainda. O campo estava vazio. Então eles olham na imensidão ali, e aí ele fala assim: olha o campo. Então, não fale que daqui 4 meses haverá colheita. A sua colheita é agora. Olha os seus campos cheios. Eles já estão prontos para a colheita. Essa parábola de Jesus fala muito no que é, assim, sinteticamente, a gente aprende a diferença o que é visão, o que é vista da visão. Jesus e mais aquela pessoa, ou aquelas pessoas que estavam ao seu lado, 2000 anos atrás, que olhavam o campo, naquela hora eles estavam utilizando o quê? A visão, o olho, a percepção, o que o olho vê. Então ele olhava, estava olhando, não a visão, mas a vista. Estava vendo a vista, o que o olho enxerga. A visão já é um processo mental. Tá? Então a vista é a capacidade que nossos olhos, a capacidade pela qual nós percebemos o mundo exterior através dos nossos olhos. Esse é o nosso poder. Hoje a minha vista, meu olho não consegue enxergar além daquelas paredes. Assim como a vista de vocês estão aqui, a vista, os olhos de vocês somente enxergam essa parede aqui, essa cortina azul.
Mas existe um mundo ali fora, que só é possível enxergar nele através da visão. A visão simples. A visão é essa que entra pela mente, que é ilimitada. E aí, a visão decorre da mente e da imaginação. Então, Cristo, quando falava para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, seu campo não está preparado ainda, mas levante os olhos e veja ele pronto para a colheita. Ele estava falando, mantenha a visão na onde você quer chegar, mantenha a visão no resultado pelo qual você quer, a graça pela qual você quer alcançar. Não se limite a ficar vendo pelo olho, através da sua vista, a sua real situação, o seu real problema. Então a vista fica aqui, a forma pela qual você está vendo, no seu consciente, a situação está acontecendo na sua vista. Você está sem dinheiro, você foi traído, abandonado, largado, você foi humilhado, você foi demitido, um monte de problema. Então você começa a olhar aquela situação e acredita que aquilo lá é você, aquele resultado ruim é você. E a pessoa se confunde com o resultado ruim. Deve ter acontecido com o Fábio, deve ter acontecido várias coisas com o Fábio nesse mesmo sentido. Ele não tinha alcançado o objetivo onde ele queria chegar, talvez ele estava separando, talvez ele estava com problema com o filho, problemas financeiros, e aquilo lá foi se acumulando, até que ele falou, essa aqui é a vida que eu não quero levar. Mas nós não somos os resultados da nossa vida, o que está acontecendo na nossa vida. Nós podemos mudar o resultado da nossa vida quando nós mudamos a forma pela qual nós pensamos, a forma pela qual nós agimos, e colocando mais energia. E você só faz isso quando você usa a sua visão, esperando, colocando a fé lá na frente, colocando seu coração por trás dos problemas, levando, esperando que a fé você conseguirá resolver os seus problemas. E isso faz com que, no seu nível mental, você, ao invés de concentrar no problema, você passe a concentrar nas soluções. Quando Cristo falava no campo, ele falava, olhe, o campo está vazio agora, mas olhe e já veja que ele está pronto para a colheita, como se você estivesse colhendo nesse exato momento, em que o campo está vazio, mas você já esperando, pronto para a colheita. Einstein, né? Que diria Einstein? A imaginação é muito mais importante que o conhecimento. Um dos caras mais inteligentes, mais geniais que já existiram na face da Terra, o físico mais genial até o momento que existiu na face da Terra, o cara me fala que a imaginação é muito mais forte, é muito mais potente, é muito mais importante que o conhecimento. Ou que a imaginação ainda é uma prévia das atrações da nossa vida. Imagine a nossa vida que nós estamos aqui, as atrações que nós temos ao redor da nossa vida, a família que nós entramos, as pessoas que nós escolhemos para lidar com a nossa, seguir a caminhada da nossa vida, tudo realizado através das nossas emoções, escolhas, sensações. Então Einstein dava muita grande importância para a imaginação. Então Cristo, quando falava lá no campo, na parábola, olhe, o seu campo hoje, ele está limpo, mas ele já está preparado para a colheita. Você já está preparado para a colheita. Daqui 4 meses, não é daqui 4 meses, não, é agora. Quando eu falo de visão é mais importante que a vista, que os olhos. A visão vem da mente, da imaginação. Einstein fala que a imaginação é muito mais importante que o conhecimento. Não que Einstein desprezasse o conhecimento, um das pessoas mais geniais que teve, um dos físicos mais geniais que teve. Estudou muito, mas suas teorias somente se provaram, ele só conseguiu chegar nas suas teorias através da imaginação, fruto dos seus sonhos.
Essa aqui é uma, só para fazer um paralelo, eu gosto muito desses quadros. O pintor chama John Van Vliet, é um americano, só que ele é cego. Né? E quando a gente fala assim, como que uma pessoa cega fez quadros como esse? Ele perdeu a visão durante a vida. Antes de perder a visão, ele não enxergava. Antes de perder a visão, ele não pintava. Começou a pintar para fazer um tratamento por conta de depressão. Olha o que John Van Vliet fala. Para mim, o mundo, eu tentei colocar de várias cores aqui, mas como tem muita cor os quadros dele, qualquer cor que você põe aqui fica... Eu percebi que fica ruim. O branco fica melhor, mas de vez em quando ainda some aí por conta do colorido que ele utiliza. Então ele é um cara cego que passou a pintar após perder a visão. Antes ele não pintava. Para mim, o mundo é muito mais colorido agora do que quando eu enxergava. Beethoven, um dos maiores compositores musicais da música clássica, ficou surdo ao longo do tempo. Então, eles são muito diferentes de nós? Não, são pessoas comuns. Mas é um fato. O mundo deu um problema para eles, um grande problema. Talvez maior do que todos nós aqui estamos resolvendo. Mas eles conseguiram, através da percepção, de continuar, da fé. Em algum momento eles conseguiram enxergar uma possibilidade. Um cara desse aqui não era pintor, despertou, a cegueira despertou um poder que ele jamais saberia que tinha. Então, quando eu escrevi o livro, depois veio a necessidade de fazer palestras, levar essa palavra para as pessoas. Essa aqui é uma outra palestra que não tem nada a ver muito comigo, mas é uma forma pela qual eu venho treinando para ter mais segurança, passar informação, enfim. Nada melhor do que fazermos, convidar vocês para fazer um teste. É a primeira vez que eu faço esse teste, mas gostaria da gente fazer um exercício físico, depois do exercício físico, somente no nível mental, e depois a gente tenta fazer o físico e o mental junto. Podemos fazer? Então, eu gostaria que todos se levantassem. Não é nada complicado. Não vai correr, não, né? Não, jamais. Tem que dar um espaço, uma pessoa da outra, de um braço mais ou menos. Sim, ó. Vai levantar, Tia Leandro. Você vai fazer o... Deixa eu virar pra cá. Um braço mais ou menos da outra. O exercício é o seguinte: colocar os pés na altura do ombro, assim mais ou menos. O exercício é simples. É levantar o braço, não requer nenhum condicionamento físico, porque o meu é ruim demais. Mas levantar o braço, e aí quando eu falar já, você fazer o braço até onde você conseguir. Mas só quando eu falar já. Mas quero que cada um, a hora que terminar, onde conseguir chegar, olhe um ponto fixo na parede, onde você conseguir falar, eu cheguei até aqui. Tá bom? Então tá, vamos lá. Levanta o braço, todo mundo braço direito. Então, 1, 2, vire até onde você conseguir chegar. 1, 2, 3 e já. Aí, deu? Conseguiu? Isso. Olhe para trás e vê onde você parou. Isso é importante, assim, saber onde parou. Agora volta. Isso. Agora eu quero que todos fechem os olhos. Pode abaixar o braço. Agora eu quero que todos fechem os olhos. Nós vamos fazer na imaginação. Tá? Então, assim, se esses caras, se Cristo falava que o campo já está pronto para a colheita daqui a 4 meses, o campo está pronto hoje, olhe
olha, use sua imaginação como se o campo estivesse pronto hoje. Se Einstein falava que sua imaginação é muito mais poderosa do que seu conhecimento, nós vamos fazer esse exercício simples da forma mental. Então eu quero que todos fechem os olhos só no nível mental. Então pense fazendo um exercício, pense somente levantando a mão. E aí quando eu falar 1, 2, 3 e já, você vai virar o seu braço só na sua imaginação, só que indo além do que você já foi, tá? Você precisa na imaginação ir além do que você já foi no físico. Então, 1, 2, além do que você foi no físico. 3, pode ir só na imaginação. Conseguiram? A mente? Aí pode abrir o olho. Se conseguir, pode abrir o olho. Boa na imaginação? Agora a gente vai fazer o exercício novamente no físico. Então, primeiro a gente fez no físico, a gente foi até um determinado local. Segundo, a gente fez no nível mental, só na imaginação. Pode parecer muito loucura, mas a imaginação é o início, o princípio de todas as coisas. Foi através da imaginação que Deus criou o mundo. Foi através da sua força que tudo gira. Então a gente vai fazer agora um exercício novamente físico. Então, levante o braço direito. Agora que a gente já fez físico a primeira vez, a segunda no nível mental, agora no nível físico de novo, colocando toda a nossa energia, vibração, para ultrapassar o limite da primeira. Ok? Combinado? 1, além do que você foi na primeira. 2, muita força, além do que você foi na primeira. 3, combinado? Aí, quem conseguiu? Conseguiu? Quem conseguiu levantar? Conseguiram passar? Eu consegui passar. Ó, levanta, olha, vira o pessoal da frente, ó, levanta a mão para todo mundo quem conseguiu passar, a primeira da segunda. Vira para trás o pessoal da primeira para ver quem conseguiu. Ó. A maioria assim, das pessoas conseguiram. Pode parecer bobeira, bobagem isso aí. Mas toda vez que. Pode sentar agora. Mas toda vez que. O exercício é esse, é bem simples. Mas toda vez que a gente usa a primeira imaginação, a gente tem resultados muito maiores do que começar a fazer algo sem ter imaginado. Então, a nossa vida, muitas vezes, é pautada, você vai executar esse trabalho, eu nunca fiz na vida. Aí você começa a fazer, mas sem imaginar você fazer, você imaginar o resultado. Cristo fala o que lá atrás? Olha o campo agora, imagine como ele está pronto para a colheita daqui 4 meses, mas ele está pronto agora. O campo está vazio. Mas Cristo ele fala assim, ó, usa a sua imaginação para conseguir o resultado. Vai até o resultado, sinta o resultado. Você já conseguiu. Essa é a fé. Essa é a fé. Então, aquilo que a gente faz, quando a gente for fazer qualquer coisa na vida, faça primeiro na imaginação. Depois você executa. Você vai ver que seus resultados serão muito maiores. Eu falo isso, eu trabalho numa empresa multinacional, sou advogado, especializado em direito tributário. Estou há 25 anos na mesma empresa, tenho 40. A empresa foi vendida várias vezes. Eu tive a oportunidade de seguir com a empresa. Cada vez que a minha empresa, que eu entrei numa empresa era muito pequena, depois ela foi para uma média, depois foi para uma grande, depois uma gigante, e agora uma mega gigante. A empresa que eu trabalho tem 400 mil pessoas. 400 mil funcionários. Eu trabalho com pessoas, eu venho de uma família muito pobre, muito humilde. Tá? Minha educação sempre foi em colégio público. E eu trabalho com caras, hoje em dia, com caras que têm educação high level, né? Esse cara alto nível. Um cara que fez mestrado fora, um cara que estudou, fez faculdade, universidade
nos Estados Unidos, em Londres. E eu já vi várias pessoas que seguiram comigo da empresa, pessoas que já saíram da empresa, não consegui acompanhar o ritmo. Eu sou mais especial do que aqueles que saíram? Não sou. Mas toda vez que eu entro naquele departamento, toda vez que eu entro naquela empresa, eu faço isso. Meu inglês é péssimo, péssimo. Minha esposa é professora de inglês, está aqui, ó. Não é? O Rafa está dando risada. Aprender inglês com a minha esposa é fácil? Não, não é. Ver a esposa corrigindo você é fácil? Não, não é. Eu prefiro lavar a louça do que ela corrigir o inglês, falando você não consegue. Mas todo dia que eu entro naquela empresa, eu sei que aquelas pessoas são boas o bastante, mas eu sei que se eu estou ali, é porque Deus me dá a oportunidade também de estar ali. Entendeu? Então eu imagino, eu falo assim, não, eu vou ajudar de qualquer forma, eu vou ser um facilitador aqui. E é assim que as coisas funcionam. Na hora que você perceber, e para mim no final das contas o inglês não faz a menor importância lá dentro. Lá. Claro que eu poderia ser muito mais, mas já trabalhando naquele local, num ambiente tão concorrido que e um momento de integração de empresas, onde tem muitas demissões, enfim, eu consegui traçar um plano, é porque eu compreendi que é possível a gente utilizar mais a nossa mente do que fazer as coisas mecanicamente. Solinha, você fez o exercício? Você fez esse exercício da mão? Leva para a sua vida inteira, sabe? A primeira vez que eu fiz exercício foi com Maria Vitória. E essa é a segunda vez que eu estou fazendo esse exercício, da fechar a mão. Mas assim, toda vez que você for fazer alguma coisa, primeiro você faz no nível mental, depois você faz no nível material. E você vai ver que muitas coisas se abrem. Você é totalmente diferente. Nessa empresa que eu fui, que ela foi vendida em 2016, aí eu tive a oportunidade de uma semana. A primeira vez que eu faço isso, a primeira vez não, é a segunda. Eu fiz com a Maria Vitória, mas não tinha uma plateia. Então eu espero que tenha dado certo. A minha empresa foi vendida em 2016 para ela. A empresa que eu trabalho foi vendida várias vezes. Essa última foi em 2016. Então, em 2016, como eu continuei, tive a sorte e a possibilidade de ir para a Holanda, Amsterdã. Fiquei uma semana lá em Amsterdã. Ano passado, eu fui para Orlando, uma semana. Então, são coisas que são momentos difíceis, mas que possibilita crescimento cultural. E isso melhora demais. Tem uma... Não, só volta. Então, vale a pena fazer esse processo mental. Eu sou advogado tributário, não tem nada a ver com a área de psicologia. Eu consegui escrever um livro de autoajuda, como se fosse uma autoajuda, porque tudo aquilo que eu procurava para entender o que tinha acontecido com o Fábio, foi transformado num livro, foi compactado. Eu estou aqui hoje porque foi nascendo uma vontade de querer falar, para levar para as pessoas, ajudar as pessoas. E uma coisa vai puxando a outra. E você deixa essas coisas acontecerem, deixa a espiritualidade te levar, que ela vai te dirigir sempre no bom caminho. Esse exercício que eu peguei hoje foi um experimento que eu tinha visto um dos estudos, e foi o que aconteceu. Um técnico americano, ele pegou um grupo de jovens que jogavam basquete, e após o treinamento ele separou 10 garotos, 5 iriam para lances de arremesso livre, e 5 ficavam no banco, somente imaginando jogar a bola ao cesto, imaginando a conversão do ponto. Então, qual foi o resultado? Os jogadores ficaram uma semana treinando arremesso livre, acertaram 65% dos arremessos. Bom, resultado bom. Mas o surpreendente aconteceu com aqueles que não haviam treinado no físico.
surpreendente ocorreu quando o técnico viu que os jogadores que só ficavam imaginando, ao mesmo tempo que os outros treinavam, só ficavam imaginando acertar a cesta, converteram mais pontos, mais números de arremesso livre do que eles ficaram treinando. Então isso mostra que a imaginação, nossa imaginação é muito maior do que o físico. Agora, quando você une a parte física com a parte da imaginação, com a força da imaginação, você tem um resultado muito maior. Não adianta ficar só imaginando e não executar no plano material. Tem um psicólogo, um dos caras que eu li, é Émile Coué, um francês, que ninguém fala muito dele, mas ele tem uma frase que vale muito a pena entender um pouco. Né? Émile Coué falava assim, ó, quando houver divergência entre a força da vontade e a força da imaginação, a imaginação sempre é a vencedora. E ali eu não entendia direito o que acontecia, sem exceção. Toda regra no direito, se advogado, toda regra no direito tem uma exceção. Émile Coué fala assim, ó, a regra que ele criou na mente, na psicologia, foi o quê? Quando houver divergência entre a força da vontade e a força da imaginação, a imaginação sempre vence sem exceção. Então, às vezes, a gente quer muito uma coisa na nossa vida, o resultado é contrário. O que a gente está gravando na mente é a nossa imaginação? Eu não posso, não consigo, eu sou incapaz. Quantas vezes a gente não sabota, nos colocando para baixo? Pega uma criança na escola, alguém fala, você é burro, você tira nota baixa. As pessoas vão acabando com a mente dele. E ele vai acreditando no resultado, mas ele não é aquele resultado. E ele acredita que ele não é tão inteligente o bastante para resolver qualquer situação. Na hora que ele passar a perceber que ele é potente, que ele pode alcançar um benefício maior, quando ele entender isso no nível mental, no nível de inconsciente, pronto, a vida muda. Porque você passa a entender que você também é filho de Deus, que você também merece as coisas boas. Tem uma história que chama Montes Talentosos, um americano chama Ben Carson, ele é negro, nasceu pobre, tem um filme chama Montes Talentosos, vale muito a pena assistir. Desde pequeno ele ouviu o quê? Que ele era o mais burro da classe, da escola, do mundo, bullying todo o tempo com aquele garoto. A mãe dele, por algum motivo, tinha sido largada, abandonada, tinha 3 filhos para criar, tinha 3 empregos para sustentar a casa. Ela tomou uma decisão, a mãe de Ben Carson tomou uma decisão, queria fazer o garoto não se sujeitar mais, porque ele não era burro. Ele pegou, começou a dar um livro por semana para aquele garoto ler. Não só um livro para ler, mas ele tinha que fazer o livro e tinha que fazer o resumo. Em um curto espaço de tempo, o Ben Carson se tornou o melhor aluno da classe. Depois, em um curto espaço de tempo, ele se tornou o melhor aluno da escola, do estado, do país. Hoje, o Ben Carson é um médico dos mais conceituados, o primeiro médico a operar gêmeos siameses unidos pela cabeça. Então, isso é a prova de que ninguém é capaz de realizar qualquer coisa. Quando você coloca uma coisa na sua mente, você consegue realizar. Ano passado, quando eu estava em Orlando, eu tive a possibilidade, a oportunidade, a empresa, tudo pago pela empresa, de conhecer a NASA. A visita na NASA, passaram um filme, vários foguetes, enfim, mas a hora que você entra na NASA, eles passaram um filme de como tudo começou. Era um galpão vazio, onde o cara abriu o galpão e tinha mais um casal junto com eles. E aí o cara que apresentou a NASA falou assim, olha, esse aqui vai ser o lugar onde vai sair aeronaves
nós vamos descobrir o mundo, o espaço, e a hora que a câmera filma, não tinha nada, absolutamente nada, era um espaço vazio. Então o que a mente consegue projetar, a mente consegue criar. Essa é a grande sacada. O que você faz no nível mental, você faz no nível material também. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter na mente, pode parecer loucura, mas assim, nós sempre estudamos para ser racional, o mais racional possível. E mesmo sendo racional, vem resultados que você não espera. Mesmo fazendo as coisas certinhas, às vezes, não consegui o resultado. Porque está muito mais além da nossa compreensão. Então, assim, o primeiro passo que tem é a gente ter clareza na nossa mente. Alexandre Graham Bell, porque ele fala, ó, que força é essa? Eu não sei de onde vem essa força. Os maiores inventores que a humanidade teve. O cara que inventou o telefone, hoje a gente tem celular, deve ser esse cara aqui. Então, que força é essa? Eu não sei. Tudo que sei que existe está disponível apenas quando alguém está num estado em que sabe exatamente o que quer. Não só o que sabe exatamente o que quer, mas que está determinado, que esteja determinado a seguir em frente e não desistir. É isso que ele fala. Então, assim, a persistência é um dos pilares para a gente chegar ao êxito que a gente quer. O segundo passo que a gente precisa ter é foco. Ter foco é determinar, é saber o destino onde você quer chegar. Eu coloquei aqui no foco uma página de um livro que eu gosto muito. É só para ter a noção. Eu peço para vocês olharem, assim, é como se vocês estivessem olhando, produzindo o livro. Olhem o livro de uma maneira geral. Aí se eu pedir para você, de uma maneira geral, você olhando a página inteira, ler a linha do meio do livro, ninguém vai conseguir ler. Porque a gente está tendo uma visão geral das coisas. Mas a hora que você se concentra a ler, a sua mente, em um estalar de dedos, muito rápido, ela se concentra, ela focaliza, seu olho focaliza especificamente aquela linha que você quer ler. E o resto tudo fica ofuscado. É a concentração, isso é o foco. É saber o que você quer. Quando você sabe o que você quer, quando você sabe o destino que você quer chegar, você vai fazer o caminho. Quando você sai, quando um piloto de avião sai daqui para a França, a mesma coisa, ele tem um destino certo aonde que ele vai chegar. O que vai ocorrer no meio do caminho, eu não sei, mas eu vou colocar combustível para chegar lá. Vou me prevenir, pode estar chovendo no oceano, vou ter que dar uma volta, ir pelo norte, pelo sul, enfim. Mas é não perder o seu objetivo de vida. É ter um objetivo de vida traçado. O que você quer fazer ainda? Qual a magnitude que você quer fazer? Existe uma lei da física, que quando você magnetiza uma barra de ferro, ela consegue levantar 12 vezes mais poder, ela tem o poder de 12 vezes mais, levantar o seu próprio peso. A mesma coisa com o nosso pensamento. Quando a gente magnetiza o nosso pensamento em energia, em vibração, em fé, você consegue muito mais. Como o Cristo falava, você consegue mover montanhas. Então, assim, concentre seus pensamentos na tarefa que estiver realizando. Ponha seu coração, sua energia maciça lá. Alexandre Gambriel continua e fala assim que os raios do sol não queimam até um foco, até ter foco. Ele só vai queimar se você estiver parado lá embaixo do sol, na praia. Se você não tiver isso, não vai queimar. Mas é o foco, a intensidade do sol, aquele raio do sol na sua pele que vai fazer queimadura. A mesma coisa na nossa vida, assim. A hora que a gente tiver intensidade na mente, no foco, naquele determinado local onde você quer chegar, game over, você consegue qualquer coisa na sua vida. Então
Então, o foco, o Tony Robbins fala assim, foco é um raio concentrado, é o que te leva na direção do seu destino. Às vezes a gente tem um destino traçado, mas às vezes chega um problema grave que a gente precisa resolver. Então, quando a gente estiver diante de um problema na nossa vida, às vezes a gente precisa dar uns passos para trás para olhar a magnitude do problema, para começar a pensar na forma pelo qual agir e começar a imaginar agir. E é isso que eu coloquei ali um pouco, né? Para você olhar, para você enxergar a ilha, você dentro do problema você não consegue resolver o problema. Você precisa sair da ilha para resolver o problema. Você precisa sair e ver qual a extensão. Aquela pessoa que está na ilha, ele não tem noção que ele está na ilha. Mas a sua visão precisa ir mais longe. Então você precisa sair, às vezes, do local para saber onde você está. O terceiro passo que a gente vê é peça em oração. Pode passar. Peça é um segredo do universo que Cristo, que Jesus é fantástico em suas lições. Olha o que ele fala em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirem em orações e crendo que já receberam, assim sucederá. Tudo aquilo que você pedir no nível mental, falar com o Pai, que você deseja algo, que você precisa solução dos seus problemas, acreditando que já recebeu, você receberá, acreditando que já recebeu. A mesma coisa do campo. Ele falou assim, você está olhando o campo está vazio. Não, o campo está vazio, mas você já recebeu, já está pronto para a colheita. Veja na sua mente, na sua imaginação. Cristo fala isso. Veja o seu campo pronto para a colheita. Continuando em Mateus 7, fala a mesma coisa. Peça não será dado, busque, quem busca encontra. Quem bate na porta, a porta é aberta, jamais será fechada para aquele que busca. Então, pedir, buscar e fazer. Olha o que Cristo fala em Mateus 15, 28. Seja conforme você deseja. Seja conforme você realmente deseja. Isso é fé, né? A gente lança a fé. Tem um filósofo que chama Soren, ele fala: a fé é a mais elevada paixão dos homens, é o que transforma, o que transmuta a fé, a alegria, é o que transmuta a imaginação, a possibilidade do mundo real. Cristo fala: vai, a tua fé te salvou. Você foi curado pela sua fé. Quando vem ao cego, Cristo vai passa, se não me engano, é areia, terra, no olho do cego. Ele fala primeiro: você acredita que eu posso te curar? E o cego fala: eu acredito que tu é Cristo. Ele fala: levanta e vai, a tua fé te salvou. Aquele que estava impossibilitado, o deficiente que estava impossibilitado de levantar, Cristo fala para ele: levanta e vai, a tua fé te salvou. Você tem dentro, o reino de Deus. Olha o que Jesus fala: o reino de Deus está entre nós, entre vós. Vós é vocês. O reino de Deus está entre nós, dentro de nós. O que a gente está plantando na nossa vida, o que a gente está plantando na nossa mente, o que a gente está plantando no nosso campo mental. Essas são missões. Por fim, a gratidão. A gratidão é uma das mais altas, mais elevadas emoções que o ser humano pode ter. Esse aqui é Nick Vujicic, um australiano que nasceu sem braços, sem pernas. Hoje é um dos maiores palestrantes do mundo. A energia estar no palco perto do Nick Vujicic é fantástico. Não é? Ele é um cristão nato, propaga as lições de Cristo. E ele fala, ele tem a opção de ficar com raiva de Deus por tudo aquilo que ele não tem. Ou ele tem a opção de agradecer, ser grato por Deus por tudo aquilo que ele tem. Então, o Nick Vujicic é um dos caras, um dos maiores palestrantes motivacionais que existem hoje no mundo.
é um dos homens que mais vende livros motivacionais no mundo. É um dos caras que mais recebe dinheiro com palestras no mundo. E é um cara que nasceu sem braços, sem pernas, onde todo mundo falava assim, e esse aí está fadado ao fracasso, ao insucesso. Como que uma pessoa vai se virar sem braços, sem pernas? Aí o Nick Vujicic, a semente, a vida deu um grande problema para o Nick Vujicic, um grande problema para o Nick Vujicic. O que ele fez com isso aí foi transformar, né, em sucesso. Uma frase de Benjamin Franklin para a vida, para a nossa vida, que a alegria é a pedra filosofal que tudo converte em ouro. Então, assim, se alegrar por aqui, pelas coisas simples da vida, ao invés de reclamar, a gente passar a se alegrar por mais um dia de vida, por estar aqui, né? Pela família que nós temos, pelo emprego que nós temos. Hoje aqui não há falta de nada. Nós estamos aqui apenas por estar, agradecer. O mundo pode estar caindo lá fora, mas a hora que você perceber que quando você cuidar do interno, o exterior pode desmoronar. É aquilo que fala a Bíblia. 10 mil cairão ao seu direito, 10 mil à tua esquerda, mas tu não será atingido. Tu não será atingido. Por quê? Porque você tem a fé, você está preciso. Uma das últimas frases que tem, acho, que é Marshall, o psicólogo Abraham Marshall. O que é preciso mudar na vida é mudar a consciência, né? O que é necessário mudar para a vida de uma pessoa é mudar a consciência de si mesma, a qualidade de si mesma. Essa acho que eu aplicou esse lá. E aqui eu não vim, acho que está terminando, né? A última frase de Galileu Galilei, né? A espiritualidade não é verdade, a gente combinou? Não, um pouco antes aqui, então, eu cheguei aqui, eu comecei a mexer no computador, Marcelo falando muito bem de propriedade de Galileu Galilei, que naquele tempo eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. A Terra era o centro do universo, era essa. E ele falou com muita propriedade disso aí. E quando Galileu falou assim, não, a Terra gira em torno do Sol, por imaginação, observação, o cara começou a falar, não deve ser dessa forma, qual forma deve ser? Talvez na imaginação dele, ele começou a imaginar, foi contra o mundo. Naquela época, queriam matá-lo. Né? Então Galileu fala isso aqui, ó, não se consegue ensinar nada a alguém, apenas ajudá-lo a encontrar o mesmo caminho em si. Então essa é a frase que acho que termina, a gente coloca que afinal é gratidão. Então assim, esse foi mais uma palestra, gostaria de agradecer aqui. Essa palestra é um pouco diferente da do livro é mais emocional, eu conto um pouco o que aconteceu lá com o Fábio, o que aconteceu na minha vida com meu pai. Minha relação com meu pai era terrível, até uma forte doença dele, e que tudo mudou na vida. E talvez fique para um outro dia a gente falar de uma outra forma. Mas o que eu queria dizer é isso aí, né? A nossa vida, se a gente colocar a fé em primeiro lugar, claro, mas a imaginação, usar mais a imaginação, soltar a imaginação que nos tiraram, você vai ver que a nossa vida, que resultados vão ser melhores aqui pra frente no nosso abre caminho. Quem quiser, tem um pouco o livro é um pouco diferente do que está aqui, né? Assim, o livro é R$25, quem quiser uma cópia, um exemplar, só ainda não consegui uma livraria. E o que eu falo assim, tem sempre gratidão, né, pela casa, adquirir o livro, uma parcela 10% a gente reverte para casa, mas o dízimo aqui comigo é dobrado, então todo o custo da impressão do livro foi meu, então, mas
a gente reverte 20% para casa. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gratidão. Desculpa o exercício, foi a primeira vez assim, com pessoas, com palestras. Espero que tenha dado certo, tenha fixado. E essa mensagem, assim, Cristo já disse tudo, eu acho que ele diz em parábolas, então cabe nós aqui tentar transmitir de uma forma ou outra os seus ensinamentos. Obrigado mais uma vez.